Senhoras e senhores, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Em segundo lugar, o assunto do vídeo de hoje, o processo de independência do Brasil. Todos nós, quando crianças, aprendemos na escola que no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou "Independência ou morte!". A partir desse acontecimento, oficialmente, o Brasil se tornou independente de Portugal. Isso significou que o Brasil deixou de ser colônia. Quando era colônia, o Brasil estava dominado pela metrópole que era Portugal. Estava submetido ao monopólio colonial, que o obrigava a fazer comércio apenas com a metrópole. Só podia comerciar com Portugal e só podia produzir o que ela determinasse. Os brasileiros tinham que pagar impostos às autoridades portuguesas, fazendo com que muitas riquezas do Brasil fossem levadas para Portugal. Além disso, os brasileiros não eram governados por brasileiros. Quem estabelecia as leis era Portugal. A independência do Brasil foi proclamada oficialmente em 7 de setembro de 1822. Contudo, o país não ficou independente de um dia para o outro, mas por causa de tudo que vinha mudando na estrutura da sociedade. As mudanças foram se somando ao longo do tempo até que aconteceu uma separação definitiva. É por isso que entendemos a independência como um processo e não simplesmente como um acontecimento. Em história, processo dá a ideia de algo que vai se desenvolvendo com o tempo, dá a ideia de alterações que vão se acumulando. É por isso que o 7 de setembro de 1822 foi apenas o acontecimento final de um processo que se iniciou com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A vinda da família real portuguesa para o Brasil desencadeou uma série de mudanças na economia, na política e na cultura do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A população aumentou, surgiram novos prédios e o comércio se tornou mais variado. O próprio Dom João ordenou a execução de grandes obras, como a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e a Escola de Medicina. Ruas foram calçadas, pântanos foram drenados e terrenos baldios viraram praça. E teve mais. Logo que aportou em nossas terras, Dom João decretou a famosa abertura dos portos às nações amigas. A principal nação amiga era a Inglaterra. Isso significava que o pacto colonial tinha praticamente deixado de existir. Pouco depois da abertura dos portos, Dom João assinou com a Inglaterra os famosos Tratados de 1810, que determinavam que a Inglaterra teria vantagens na hora de vender suas mercadorias no Brasil. Isso acabou fazendo com que uma invasão de produtos ingleses ocorresse no Brasil. Outra mudança importante aconteceu em 1815, quando Dom João decretou que o Brasil passaria a ser um reino unido a Portugal, e não mais uma colônia. E com um detalhe muito importante, a capital dos dois reinos unidos ficava no Brasil, era o Rio de Janeiro. Quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele estava apenas tornando oficial as mudanças que tinham acontecido antes.